Saudações aos que têm coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem e aconteça o que acontecer. O Assim Podcast já está no ar, chegamos com o nosso episódio número 40, é 40, né, minha equipe? É, número 40, olha só, o nosso episódio de hoje, número 40, número fechado. E queremos agradecer a você que nos acompanha aqui no canal da Assim no YouTube, semanalmente, todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas. Se você ainda não é inscrito, aproveite e inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe os nossos vídeos para que eles alcancem um público maior que conheçam as nossas ideias. Agradecer a nossa equipe aqui de produção, da Ilha Marketing, agradecer a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Marabá e ao nosso patrocinador master, o Sicredi. Está precisando de crédito facilitado e condições especiais? Procure a agência regional do Sicredi que tem condições especiais para você. Hoje nós estamos recebendo aqui no Assim Podcast uma convidada super especial. Ela é empresária do ramo de combustíveis e também é liderança religiosa no município de Marabá. Eu estou falando de Marinês Coimbra. Marinês, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Faça um cumprimento inicial para os nossos espectadores. Ô, Vinícius, obrigada por estar aqui, pelo convite, né? Super legal estar aqui para conversar com você sobre tantos assuntos que Tem muita coisa. precisamos conversar nesse tempo, né? E uma hora passa muito rápido, né? E 40 é um número muito especial. 40 é um número de força. Olha aí. 40 representa começos, novos começos. E 40 significa o tempo necessário para você adquirir uma nova força. Que legal, eu não conhecia o significado desse número. Absolutamente profético. Jesus Que preparou legal. 40 dias para iniciar o ministério dele. É verdade, olha só, lembrando aqui de uma passagem bíblica, né? Algo muito interessante. Marinês, eu sei que o tempo ele vai passando e a história é longa, né? Então eu quero começar pelo princípio. Conta um pouco pra gente de quem é Marinês Coimbra, quais as origens da Marinês. Marinês é marabaense, né? Marabaense, meu pai foi um desbravador aqui na região. Minha família, meu neto é a 6ª geração nossa nessa terra. Então nós fazemos parte daquele time chamado os pioneiros, não é? Então eu cresci no meio do comércio, meu pai comerciante, eu cresci dentro dessa realidade. Marabá sempre foi uma cidade de um comércio bem exponencial e aprendi ali com meus pais, né? Era tão natural quanto respirar o comércio para mim. Muito natural, sabe? Então, eu não sabia separar o trabalho da vida pessoal. Isso para a gente não existia. Então, eu acho muito interessante quando você vê livros que trazem novos moveres na sociedade, como acordar de madrugada para se dar bem na vida. Isso aqui em Marabá era normal. A gente não precisava de um livro para nos ensinar isso, né? Porque para todos aqui, quando 7 da manhã já estava todo mundo abrindo seus comércios e trabalhando normalmente, felizes, sabe? Então, comércio para a gente, trabalho era como respirar, super natural. Que legal, começava bem cedo, né? 7 horas. Sim, você está relatando a dinâmica já do comércio. Hoje, o horário não é mais esse aí, né? A gente passa aqui pela Antônio Maia de manhã, 7 horas ainda tá tudo fechado. Tudo fechado. Mas 7h30 abria tudo. Tudo era aberto 7h30, todos os dias. E fechava meio-dia. E abria novamente 1h30. Então você nasceu em Marabá, cresceu e viu o desenvolvimento da cidade de lá para cá. Sim. Eu digo assim que a minha geração é uma geração extremamente privilegiada, porque nós assistimos todo mundo analógico, é verdade. E assistimos toda essa transição e vivemos hoje num mundo digital. Sim, olha aí o celular, olha o celular de hoje, né? E temos hoje a palma do mundo, todo mundo na palma da nossa mão. Né? Era inimaginável pensar nessa realidade. Né? Então, a gente da minha geração, a gente sabe bem, né, avaliar toda essa transição
o valor destas coisas e ter essa realidade na sua mão e olhar para o futuro e enxergar o futuro é extraordinário, né? Porque nós temos um futuro brilhante. O homem gosta de olhar para o caos. Eu gosto de olhar para o caos que Deus ordenou, porque Deus colocou ordem no caos e chamou o homem para trabalhar, ser o seu co-criador. Então, nós, com a inteligência monitorada pelo alto, nós temos esse futuro brilhante, que é o futuro das excelências das coisas. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu lia muito sobre a internet das coisas e eu ficava pensando, como vai ser isso? Como vai ser isso? Meu Deus, eu não conseguia, sabe? Por mais que eu Quando a internet era uma promessa, uma coisa do futuro. Sim, olha, Vinícius, eu me lembro o dia que eu estava aqui em Marabá e com meu esposo e nos convidaram chegaram os empresários e queriam conversar conosco. Então, eles vieram nos falar sobre algo que ia chegar. E era algo que ele dizia assim, poxa, vocês vão ter acesso ao mundo inteiro, todo mundo vai ter acesso ao mundo inteiro e vão se falar instantaneamente. Mas a gente não conseguia dimensionar o que era isso, era a internet. Nossa, né? É verdade. Hoje então, tá aí na palma da mão. Tá aí, a internet das coisas é realidade, né? Você vai com seu celular, você abre o portão do seu escritório, você ordena a sua luz, a sua temperatura, tudo. Sim, né? sim. Tudo. Marinês, como alguém então que acompanhou toda essa transição de gerações, né? Desde o princípio, desde que você nasceu e cresceu em Marabá, sim. Como você avalia esse crescimento de Marabá? Ele é positivo ou ele não aconteceu a contento? Eu acredito que poderíamos estar melhor, né? Marabá, sim, poderia estar melhor, é fato. É verdadeiro isso, é real. Mas nós não podemos pensar nisso, né? Quando a gente para pensar sobre o que poderia ter sido, você deixa de fazer o momento. Então, eu acredito que os novos atores, os atores que estão no cenário atual, devem aprender com as lições do passado, empreender uma nova força e colocar Marabá no lugar que ela nasceu para ser. Ela é uma cidade exponencial e ela precisa dessa alavanca, que é a mão humana, né? Porque Deus te dá os recursos naturais e te dá o tempo, então você tem que ir com as alavancas, que são as mãos humanas, movidas por essa inteligência extraordinária que Deus nos presenteou, e fazer acontecer. Nós estamos aqui bem próximos do Museu Municipal, inclusive convido a nossa audiência a conhecer esse espaço incrível. E lá se apresenta, na primeira sala, já uma linha do tempo, que mostra Marabá desde 1913, aliás, desde antes de 1913, que foi a data da emancipação política. Marabá foi descoberta há muito tempo antes de 1913. E até os dias atuais, Marabá passou por vários ciclos. Teve o ciclo do ouro, do diamante, do cristal, o ciclo da borracha, o ciclo do... Então, vários ciclos, o ciclo mineral, que hoje Marabá ainda vive esse momento. Você chegou a acompanhar um desses ciclos? Sim, o ciclo da castanha, que marcou diamante, muito. Né? Desde o diamante, desde o diamante. Nós tivemos o diamante, a borracha, sim, a castanha, né, a madeira, o ouro e o minério, exatamente nessa ordem, se não me engano. Então, tudo isso aí foi uma realidade nossa, vivida por nós. Nossa casa era na Marechal Deodoro, que era a avenida principal de Marabá, onde chegavam os barcos para pegar as castanhas. Ah, que legal. Então, e você acompanhou tudo isso? Sim, era na porta da minha casa essa realidade. Então, a gente via isso, né? Os motores vinham distantes, pegar material, né, que encostava nos nossos comércios e ali se abasteciam e levavam os secos e molhados, né, para seus alimentos. Marinês, Marabá é uma cidade que converge, que o fluxo de diversos municípios e estados, nós somos cortados pela rodovia Transamazônica, sim, que pega o Brasil desde o Nordeste até o extremo norte do país. A gente tem aqui outras rodovias que cortam BR-155, BR-222. Sim. Então, Marabá converge o desenvolvimento de toda esta região, já chegou a ser cogitada como capital de um possível estado, né, num processo de escuta à população que não foi adiante, mas você participou daquele processo emancipacionista
da luta em prol do Carajás, não é? Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente como foi aquele processo. Eu era criança ainda, eu tenho hoje 22, na época eu tinha eu tinha uns 9 anos de idade, na época daquela proposta do plebiscito. Como Sim. foi aquele processo? Como você participou daquele momento histórico da cidade? Eu acredito que o plebiscito, todo e qualquer movimento que nós vamos fazer, que precisamos conversar com pessoas que pensam diferentes, e além de pensar diferentes, existem muitos interesses que não são o comum, nós precisamos de uma diplomacia muito grande. Então, falar daquele momento é dizer assim, não houve a conversação necessária, o empenho necessário para fazer acontecer. Mas é necessário? É necessário. O nosso estado é um estado muito grande. Quando vamos pensar no passado, sabemos que o estado do Grão-Pará era um só, né? Amazonas e Pará. Isso. Né? Então, imagina como gestar, como fazer a gestão de uma terra desse tamanho. O Pará continua sendo um desafio na sua extensão, 1.250.000 quilômetros quadrados. É o segundo maior do país. Então, é muito grande, né? Então, nós precisamos, sim. Essa é uma realidade que a gente precisa trabalhar, Vinícius, e eu acredito que essas ações que não são bem-sucedidas, elas precisam serem revistas, não de uma maneira assim, não deu certo, não foi legal. Não, o que faltou de conversa, né? Nós precisamos conversar mais, nós precisamos tomar essa realidade como uma responsabilidade nossa. Porque não fazer, se eximir dessa responsabilidade, é deixar o problema para a geração seguinte. Porque é um problema que nós precisamos resolver. Não ter o Estado, não ter o município funcionando a todo o seu potencial, é deixar de usufruir de um bem-estar que todos poderiam estar usufruindo, não é? É como você ter a possibilidade de ter um banquete na sua mesa e você não tem porque faltou força para fazer. Porque os recursos naturais nós temos. E esses agentes que nós precisamos nos esforçar para sentarmos à mesa e realizar, somos eu e você, né? Que estamos hoje aqui nessa geração. Então, eu acredito que nós precisamos deixar o conforto da privacidade, do individualismo e participar do comum, que é sempre se expor um pouquinho mais e deixar o eu de lado para trazer essas questões comuns, né? Porque sempre que nós trabalhamos para o comum, a parte mais beneficiada é a privada. É verdade. Porque quando você chega hoje, se você precisar de um hospital aqui, você vai ser atendida aonde? Então, se você trabalha para o comum, você é o primeiro a ser beneficiado, né? É isso que a gente tem que pensar e gostar do trabalho comum, do trabalho comunitário, como as organizações, né? Associação comercial, não é? E todas as demais instituições que trabalham para promover o crescimento dessa geografia. É isso que eu acho muito legal e muito importante todo mundo participar. Exatamente por isso, Marinês, que eu citei que Marabá é uma cidade polo de desenvolvimento da região, pela necessidade de se apresentar realmente como um vetor para induzir o crescimento desta região do estado, né? E citando, além disso, também os esquecimentos que essa região ainda enfrenta em razão da extensão territorial ampla do estado do Pará, como ele se configura hoje. Como você mencionou, é importante o trabalho pela comunidade, Sim. Sair, deixar a zona de conforto, deixar a nossa privacidade e trabalhar pelo comum. E com isso você recentemente assumiu uma importante tarefa aqui na entidade de ser a presidente da Câmara Setorial da Marabá Pioneira. Como surgiu esse movimento? Qual foi o bastidor da criação dessa Câmara Setorial na ASIM? Foi de forma bem natural, porque assim, eu sempre estive ajudando em todas as áreas da sociedade marabaense, seja que parte for.
quando as pessoas me convocam ou quando eu vejo algo que eu possa contribuir. Então, eu sempre, desde muito jovem, eu sempre fui atuante nessa área. Sempre muito na área social, na área religiosa, na área comercial. Sempre eu estou envolvida com as questões da cidade, sabe? E sempre conversando com o nosso presidente que dá sim sobre essas questões. E recentemente houve uma questão aqui da possível interrupção do aterro, da entrada na Marabá Pioneira, né? E aí a gente conversou, chamamos os comerciantes e conversamos, e assim abraçou a causa, levou ali com o nosso gestor, o nosso prefeito, e foi solucionado da melhor forma possível, sem danos para ninguém, né? Nem a parte pública teve dano e nem os comerciantes tiveram danos. Então foi assim, foi uma coisa muito legal. E nós vimos que ações tão simples que nos unem, né, as pessoas unidas em volta do bem comum, pode trazer resultados tão bons. Então, e essa realidade junto, na verdade, meu nome está configurado, coordenadora, mas na verdade eu estou ladeada aí pelos colegas que nós estamos todos juntos nessa aí, né, de trazer para Marabá Pioneira um aquecimento, um novo olhar, uns cuidados, né? Não que as pessoas não tenham tido cuidados, mas o ciclo é todos os dias um novo dia, e todos os dias tem demandas, Sim. E você tem que estar alinhado com as demandas, né? Então, esse dia a dia, a gente está aí para tentar trazer agora um aquecimento para Marabá Pioneira. Marinês, antes de te trazer aqui para o A5 Podcast, eu compartilhei com alguns colegas diretores da entidade que eu iria trazê-la, né? E uma das coisas que mais me sugeriram era uma pergunta assim sobre um acontecimento na tua história. Inclusive, vamos fazer esse resgate histórico. Era 3 de setembro de 1989. Né? Hoje é 3, né? Hoje, inclusive, é 3. 3 de maio. A gravação. E naquele período, naquele dia exatamente, aconteceu um fato emblemático assim, para a história dessa cidade. Sim, né? Porque o voo Varig 254 partiu aqui do aeroporto João Corrêa da Rocha, Sim. teria destino inicial a Belém, mas por um erro da cartografia da empresa Varig na época, o copiloto acabou inserindo um número a mais, um número errado, Sim. que acabou direcionando esse avião para uma outra direção. Sim. E ele acabou precisando fazer um pouso forçado após o combustível acabar. E você estava nesse avião. Sim. Conta pra gente como foi aquele momento assim Incrível, né? na tua vida. Pois é, esse acidente, ele realmente estava eu e minha filha. Minha filha tinha 3 anos de idade. Então, foi terrível, né? Claro. Eu passei 3 anos da minha vida fora de Marabá sem poder voltar para a minha realidade porque minha filha estava em tratamento. Então, esse episódio, ele parou 100% durante 3 anos nossas atividades e depois, durante muitos anos, até minha filha adulta já, ela ainda fez muitas cirurgias, né? Mas o fato é que esse grande acidente e esse desastre terrível que pela mão e favor de Deus, nós, acho que foram 34, sobrevivemos, ele teve um motivo, né? E o motivo não foi erro do aparelho, foi um erro humano. Sim. E um erro humano causado por um orgulho de não querer voltar atrás. Então, eu tenho uma mentoria que eu faço, inclusive hoje será a última aula, dessa temporada que iniciou, e o nome dela é Recalculando a Rota. Então, eu extraí essa grande lição desse acidente, porque o nosso comandante do Boeing, G6, o comandante G6, ele não aceitava rever a rota. Com 20 minutos de voo, eu andava com uma bússola. E com 20 minutos de voo... Você percebeu? Eu percebi que estava errado. Um amigo meu médico, que era comerciante aqui também, ele disse: Marinês, vamos ligar a tua bússola, vamos ver. E ligamos e deu oeste. Eu digo: João, minha bússola está quebrada. Ele disse: sua bússola não está quebrada. Vocês passaram muito tempo no voo, errado. Já era para ter chegado, né? E aí... Não, porque com 20 minutos de voo,
Eu não sei por que ele mandou, ele pediu para jogar a bússola, mas enfim. Uma coisa, e aí eu avisei a ele, né? Pedi para a comissária levar e ele mandou dizer que na cabine quem mandava era ele, né? E depois, nessas palavras. Nessas palavras. E depois mais 3 passageiros mandaram também avisar. Um deles, um exímio piloto de avião, muito experiente, de 60 anos, mandou avisar e ele não aceitou nenhuma informação dessas. Depois, nós sabemos hoje que o vice, né, o copiloto também avisou a ele não aceitou. Depois, 2 aeronaves, uma Transbrasil e uma VASP, localizaram ele fora de rota, sugeriram cooptá-lo e ele não aceitou. Então, o que a gente aprende com isso? Que o orgulho e a soberba podem nos derrubar. Então, essa é uma lição master para nós que empreendemos. Sempre é tempo do homem sensato rever seus conceitos e corrigir a sua rota. Não é feio errar. Feio é não rever o seu erro. Com certeza. Não é feio você descobrir que você tinha arrogância e soberba. Feio é você não querer estar melhorando como ser humano todos os dias da sua vida. Essa foi a grande lição do Boeing, que eu peguei para a minha vida. E sempre estou aplicando ela, todos os dias tentando melhorar. E pedindo perdão para quem magoei, pedindo perdão nos meus erros, e cravando em mim mesmo, né? Olhando no espelho e tentando rever esses conceitos e melhorando. Porque aquele homem, por uma atitude de soberba e arrogância, e eu convivi com ele alguns dias na floresta, os quais nós ficamos lá, né? Perdidos naquela floresta, para afirmar, sim, que mesmo depois dele ter matado muitas pessoas, dele ter mudado as nossas vidas drasticamente, forever e ever, ele não pediu desculpa para nós. Ele não pediu perdão, em nenhum momento. Ele sempre foi muito arrogante, muito duro. E, então, essa é a grande lição do Boeing, né? Marinês, vocês passaram quantas horas ainda no ar? 3h30, nós rodamos 3h30. Depois de 1 hora, eu acho que já havia uma desconfiança ali de que vocês estavam no caminho errado. Já havia uma desconfiança. Qual foi a conversa entre os passageiros e a tripulação? Assim, ali? tinha uma galera muito tranquila, né? Brincalhona, eu fazia parte dessa. Eu tinha 25 anos, né? E eu era muito bem humorada, muito bem... Até hoje sou, né? Muito otimista. E isso faz parte, assim, da minha natureza. E então eu achava que ia acabar tudo bem. Mas dali a 3h30 não acabou tudo bem, né? Então nessa hora foi muito difícil realizar essa ficha, acolher essa informação de que nós, dali a pouco, nós não estaríamos mais como vivos, né? Ele se despediu de nós, né? Pois é, quais foram as palavras? Eu cheguei a ler, assistir alguma coisa nesse sentido, mas quero que você, que estava lá, fale. Essas palavras ficaram na minha mente, mas eu achava assim, eu digo, será que elas são reais? Será que ele realmente falou isso? Depois eu vi, foi liberado 10 anos depois, a caixa preta que gravou essas mensagens. E hoje a gente mas você ouviu isso no momento? Ouvi no momento, né? Ele se despediu dizendo que não era aquilo que ele queria, mas que infelizmente estava acontecendo. Que dali a 15 minutos o motor direito ia parar, depois o motor esquerdo pararia e nós iniciaríamos um procedimento de pouso forçado. Na verdade, é uma palavra bonita para dizer assim, nós vamos cair, né? E aí ele começou a dar as instruções, e uma delas era, assim que o avião tocar em algum lugar, há a possibilidade de explosão. Aquele que conseguir ser liberado, corra. Então, isso também nos prejudicou, né? Porque os que foram liberados passaram por cima dos que estavam presos, né? Então, é uma coisa assim, por falta de treinamento, né? Falta de orientação adequada. E o grande ensino de tudo que vivenciei é a questão emocional. Porque pessoas bem treinadas, elas, no momento do caos, da emergência, elas conseguem conter a emoção para não ter a inteligência roubada pela emoção, né? O cognitivo. E isso lá conosco não aconteceu. Então, nós tivemos muitos problemas por isso. Pela falta de orientação adequada, né? Pela falta de, naquele momento da queda, ter havido uma
informação mais precisa. Marinês, a queda propriamente dita não teve fatalidades em razão da queda, no momento da queda? Foi ao tocar no chão. Ao tocar. Quando a aeronave tocou no chão, primeiro ela foi... ia a 200 km por hora, né, na queda. Estava rápida ainda. Então, as cadeiras... se desprenderam do chão. Por um procedimento padrão, elas deveriam estar com 4 ou 6 parafusos, uma quantia dessas aí. E elas estavam somente com 2. Elas não estavam com todos os parafusos que deveriam estar. Meio soltas. Elas não, porque a pessoa nunca imagina que um avião vai cair, né? Então, sim. Não seguiam, sei lá, por algum motivo não seguiram essa instrução aí da Boeing, né? E aí, não estava. Então, quando deu o choque com o solo, na velocidade que ele ia, todas as cadeiras foram desgarradas e projetadas para a frente, formando um grande sanduíche. Né? E nós éramos o recheio desse sanduíche, né? Nossa Senhora. Então, nós ficamos presos nas ferragens. Você ficou? Você Fiquei presa ainda 1h30. Nossa. Mas o meu corpo estava esmagando a minha filha. Então, eu tive que fazer muito esforço e muita ajuda para se liberar. Para poder conseguir sair dali. E eu saí, mas não pude sair de dentro da aeronave. Eu tive que ficar com a minha filha, que ficou esmagada, né? E os restantes dos amigos que também estavam lá. Nós ficamos uma noite ali até raiar o dia e começar o resgate. Foram quantos dias na mata, Marinês? Foram 2 dias completos e 3 noites. 3 noites contando com a noite da queda. A noite de domingo, a noite de segunda, a noite de terça, para amanhecer quarta. Terça noite eu saí a pé com ela e conseguimos andar 4h30 na floresta e quarta, raiando o dia, eu consegui chegar em Brasília. Fui a primeira a ser tirada de lá. Então você saiu e ainda ficaram outros lá. A galera toda ficou lá. Foi você que foi procurar ajuda a pé? Sim, eu fui procurar ajuda porque a Bruna já estava em coma, né? A sua filha? Dias, ela já estava em coma há 2 dias. Nossa. E nós fomos achados 18 horas daquele dia. Nós soltamos o último sinalizador e conseguimos, naquele momento, nós fomos localizados. E aí, por volta de 10 da noite, chegou uma equipe que veio por terra, porque o helicóptero, quando nos acharam, já estava fechando a noite. Ele não conseguia mais descer, abrir clareira, fazer todo o procedimento para começar o resgate. Então, eles disseram, resgate só amanhã, amanhecer o dia. E aí, eu fiquei numa situação difícil, que se ela passasse mais uma noite ali, ela ia apagar. Então, a equipe que foi a pé, que eram os homens do salvamento, e mais um coronel da aeronáutica, eles se propuseram a andar comigo. Se eu topasse, eles iriam. E aí eu topei, nós fomos a pé, foi bem difícil. Eu fiquei mais machucada da selva do que da queda do avião. Porque tinha que andar desbravando o mato, você não tinha... É muito difícil, é espinho, é cerrado, é riacho. Né? É muito difícil. Selva é difícil. Nossa Senhora. Aí você caminhou por quanto tempo? 4 horas. 4 horas de caminhada 4 horas na de selva. caminhada na selva. E já estava sem comer desde domingo, né? Então, eu já estava bem debilitada. Como foi para tomar água e para se alimentar? Sem comer, né? Você não comeu nada, então? Não, nesses dias não. Mas a gente tomava água de um riacho. A gente caminhava 1h30 para esse riacho. E tomava água e trazia nas jarras para os demais. Foi um momento bem marcante para você. Guerra, né? Ser sobrevivente de avião é como ir à guerra. Pouquíssimos têm essa... São raros os sobreviventes. E num cenário como o nosso, muito difícil, porque nós tivemos que ficar alguns dias, né, desprovidos de tudo e convivendo com dores imensas e na fé, né? Alguns que não têm fé, é muito difícil o homem, no seu estado natural, enfrentar uma situação dessa. Porque realmente o que faz um homem, né? Deus nos dotou com uma capacidade instintiva para lutar pela vida. Isso é verdade. Mas existe algo que também Deus nos deu e que nós desenvolvemos, que é a fé. Sim. E numa hora dessa é fundamental para você sair vivo, é a fé.
Você se apoiou muito, né, na fé em Deus nesse momento. Muito. E de modo que o dia 3 de setembro de 89 você comemora como uma nova vida que você teve a oportunidade, né? Todos os anos, no dia 3 de setembro, eu sempre gosto de estar em um culto, sempre agradecendo a Deus, sempre relembrando o favor de Deus sobre as nossas vidas, né? Foi um favor assim imenso. O que eu fiz nesses 35 anos de segunda vida foi muita coisa, né? Então, eu sou muito grata a Deus por esse tempo. Marinês, depois do acidente, lógico, do resgate dos sobreviventes, houve toda uma investigação para se chegar às causas daquele episódio. O comandante tentava ocultar as informações, né? Isso chegou-se a ser divulgado. Você participou dessas investigações? Você foi ouvida? Você colaborou com informações? Fomos. Todos os sobreviventes foram ouvidos, todos. Mas é uma investigação muito acima, né? Sim. Acima, você não tem acesso e suas informações também, elas contribuem pouco, né? Eles vão muito na parte técnica mesmo da coisa, né? E isso ficou muito claro. O erro era muito grotesco, era muito grande para não ser visto. E foi visto. Marinês, você me relatou aqui uma história de fé. Você é liderança religiosa no município, né? Você é pastora da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Sim. Se tornou a Assembleia de Deus recentemente. Antes era a Igreja Batista Bíblica, né? Lá na Avenida Tocantins, Novo Horizonte, né? Conta um pouco pra gente dessa tua trajetória também no segmento religioso. Exato, né? Eu sempre fui de muita fé, né? Eu sempre fui uma mulher de fé. Eu era católica, meus pais, meus avós católicos. E um dia eu fui visitada por uma força sobrenatural muito maior, o Senhor me chamando para o Evangelho. E eu já empreendia, já era empreendedora a essa época, já foi pós-acidente, que eu me converti ao Evangelho. E foi assim, uma paixão muito intensa, não fui assim devagar, eu já fui mesmo com tudo, né? Então, nessa época, eu comecei a servir a igreja construindo igrejas. Eu construía e entregava para os pastores, para a galera aí que cuidava, né? Eu só era uma ovelhinha que fazia ali, servia com o que Deus estava me dando naquele tempo. Mas você fala construir em que sentido? Erguer o templo? Prédios, de entregar. Que legal. Comprava, tipo a corretora imobiliária da igreja, né? Deus falava comigo, eu quero assim, eu fazia. Você investia o recurso próprio mesmo para adquirir esses imóveis? Fantástico. Deus me dava essa honra, né? Eu gostava muito de fazer isso e até hoje, na verdade, eu gosto. Só que naquele tempo eu era uma empresária, eu tinha uma empresa grande, né? Muito grande. Qual era? Eu tinha uma rede de postos de gasolina, então era bem grande. Era grande. Era grande. Era uma revendedora muito agressiva no mercado. Então, nesse tempo, eu pude contribuir muito para essa área da expansão da igreja. Várias igrejas, muitas igrejas. E foi uma época que eu fiz isso. E depois aí fui caminhando na minha jornada cristã. E um dia fui ordenada pastora. E logo depois da minha ordenação, eu fui convidada para ser vice-presidente da Igreja Batista Bíblica, que foi a igreja que eu nasci como evangélica, né? Então, ali fiquei 8 anos, 1 ano como vice-presidente e 7 anos como presidente. Aí sim, aí foi tipo assim, engrena a primeira e vai. Bastante tempo. Então, que eu ainda tinha de atividade no setor de comércio, eu deleguei a outra pessoa, eu arrendei e fui ficar exclusivamente, 24 horas, 7 dias por semana, somente para a igreja. E fiquei, vamos colocar aí que eu fiquei 1 década somente para a igreja. Então, dentro desse mundo, né, que é o mundo evangélico, preparar pessoas, pastorear pessoas, amar e cuidar e zelar de pessoas, eu pude estar desenvolvendo o ser humano nessa forma integral. Esse é o olhar que Deus me deu
Aí se você disser assim, tem uma diferença no seu pastoreio, eu digo, eu acho que tem, eu acho que Deus, ele me coloca muito forte a questão do homem se desenvolver plenamente como um todo, espiritual e corpo, o trabalho que ele faz, qual é a influência dele na sociedade, porque esse é o principal mover do evangelho. Se realmente você é um homem trabalhado, se realmente você é um homem crístico, se realmente você é um homem que evoluiu, você tem que deixar um legado para a sociedade que você vive. Verdade. Você não pode passar aqui e não deixou nada. Em que você contribuiu? Qual foi a sua soma na sociedade? Então, nós temos que trabalhar no comum, sabe? Jesus, ele veio para servir e nos ensinou a servir. Então, nós precisamos servir a nossa sociedade, nós precisamos servir ao mundo, nós precisamos somar, sabe? Enquanto muitos Aquele ditado, né? Quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Aí, então, você passou uma década dedicada à igreja, você fala, passei, é sinal de que você não está mais à frente desse movimento? Isso, porque porque, Vinícius, já é entregou lindo o cajado. assim, é lindo assim, porque as pessoas às vezes dizem assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Gente, ninguém é Gabriela. Né? Gabriela é uma literatura, né? É. Então, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, nós não somos Gabriela. A vida que Deus deu ao homem é para ser ciclos, não é? Nós estamos em um trem e vamos passar por muitas estações. Essa é a vida. Então, existem estações e Deus é um Deus de coisas novas. Nós estamos falando que na minha geração nós podemos analisar a vida do tempo analógico para o tempo do estou globalizado, estou ligado ao mundo, tudo digital, não é? Então, o que é isso? Quantas estações nós passamos? Assim é a vida do homem. O homem passa por estações e nós precisamos, em todas essas estações, servir, contribuir. Cada vez que eu contribuo, eu cresço. O segredo do crescimento, o segredo da felicidade, do bem-estar, da alegria, é você contribuir. A Igreja Batista Bíblica se tornou a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é a denominação do pastor Silas Malafaia, que aliás esteve aqui em Marabá. Já compreendendo que essa estação estava mudando, eu convidei, né, o pastor Silas para que nós uníssemos as nossas igrejas e ele pudesse receber a Igreja Batista Bíblica como uma igreja para ser parte da ADVEC. Então, hoje, a Igreja Batista Bíblica ela é a ADVEC. No seu patrimônio, no organismo que são as almas, não é? Então, tanto espiritual como material, somos a ADVEC. Os membros aceitaram a mudança na época, como foi de comum acordo? Né? Fundamental, porque como presidente, eu sempre gostei de estar conversando e tomando decisões em conjunto, sabe? Sempre dizendo o que eu achava e a minha ideia de que eu sentia que era Deus nos movendo para este tempo. E sempre também sou muito grata porque essa igreja sempre foi muito generosa comigo, né? Os membros, os irmãos, sempre muito amorosos e sempre confiaram muito nas decisões que eu levava a eles para que tomássemos juntos. Então, isso foi muito bom, que nós tomamos uma decisão, a Igreja Feliz, porque hoje nós participamos de um mundo imenso que é a ADVEC, né? São muitas igrejas. O pastor Silas é um grande homem de Deus, né? Ladeado por sua esposa, seu filho e sua nora, que são presidente e vice-presidente. Então, nós estamos bem felizes. E, às vezes, as pessoas dizem assim, pastora Marinês vendeu a igreja. Né? Sempre tem os boatos. Né? Mas a igreja não se vende. Né? A igreja ela é plantada e ela cresce com o orvalho de Deus. E nós, compreendendo tão bem isso, nós apenas passamos a presidência. Eu continuo sendo uma ovelha, né, uma serva e uma pastora que estou ali à disposição. Então, eu prego na do Rio, esse final de semana preguei na de Paraíba, Campina Grande, e assim, eu prego onde eles me chamarem, eu estou ali para servir. Então, é como se fosse uma franquia, né? Trazendo para o mundo dos negócios. É uma denominação que tem ramificações em todo o país, tem vários estados e agora também em Marabá, e você
tem andado, né, percorrido essas denominações, essa igreja, né, em outros cantos do país. A franquia ela tem uma regra que é até uma regra onerosa, né? Paga-se por essa regra, que é a regra da obediência, né? Sim. A franquia tem que obedecer às normas. Isso, o padrão da empresa. Né? No nosso caso, a nossa regra é estarmos unidos pelo Espírito Santo, né? Pelo amor às coisas de Deus e abrirmos mão totalmente da presidência, né? Então, a todo e qualquer manejo, toda e qualquer decisão, toda e qualquer influência é Pastor Silas, é ele como presidente que decide. Lá do Rio, São Paulo, ele que decide, né? Do Rio o que de Janeiro, acontece nossa aqui. central é no Rio. É no Rio. Né? E hoje nós inauguramos esse final de semana em Boston, nos Estados Unidos. E a Advec cresce muito no mundo, né? E no Brasil também. E eu sempre digo assim, às vezes a pessoa diz, como você entregou essa igreja tão linda? Eu disse, pois é, porque ela é de Deus, né? Então, mas você perdeu uma igreja. Eu digo, não, eu ganhei muitas. Porque hoje eu não sou pastora apenas de uma igreja, eu pertenço a uma denominação que tem mais de 130 congregações e filiais. Ou seja, você se uniu a uma família bem maior. A uma força maior, né? Do que tinha aqui em Marabá. Somos mais fortes juntos. E eu vejo isso muito legal para a nossa região, sabe? Em 2019, nós fizemos um trabalho envolvendo a associação comercial e os empresários, justamente com o pastor Silas. Nós trouxemos o pastor Silas. Ele veio aqui em 2019. Nós fizemos um trabalho chamado Singular, que olha o homem com a sua singularidade, nas suas múltiplas características, né? Então, nas muitas possibilidades do homem, existe uma singularidade. Então, nós trouxemos o pastor Silas para estar conosco sobre essa situação. E ele se reuniu com a associação comercial, com os empreendedores locais. Foi um momento muito importante, porque eu vejo que onde há bênção, há crescimento. É isso. Marinês, eu quero falar um pouco também sobre a tua trajetória no meio empresarial, né? Desde quando a Marinês Coimbra empreende em Marabá? Então, o fato de eu ter tomado decisão de que eu precisava empreender sozinha e deixar de trabalhar para os meus pais e abrir o próprio negócio foi decorrente do acidente. Porque após o acidente aéreo, a minha filha ficou com problema de saúde que eu precisava cuidar mesmo, né? E era muito caro o tratamento. E a companhia não arcou com esse tratamento, né? Ela ficou 6 meses depois da queda e depois cada um tinha que se virar. Então, eu, muito nova, muito apavorada com aquela realidade, se eu preciso empreender, eu preciso ter um negócio. Então, eu aluguei alguns postos de gasolina e comecei. Eu comecei ali, alugando postos. E com 1 ano eu já tinha uma distribuição que chama TRR, é a venda de combustível no atacado. E muitos postos. E aí eu comecei a comprar. Eu tive um crescimento muito vertiginoso, muito rápido. Uhum. E assim, chamou muita atenção à época. E abrir uma CPI aqui na Abrir Câmara uma CPI Municipal. aqui na Câmara, que era antes aqui no Palacete Augusto Exatamente. Dias, onde que abriga o Aqui, Museu Municipal, pertinho de perto da nós. Assim. Aqui abriram. Foi muito interessante, né? Eu era muito Isso jovem, eu era uma criança. Qual era o ano disso aí? Era 1990 já? 95? Não, era 93. 93. 93 para 94, era por aí, 93 eu acho. Dos vereadores atuais que estavam à época, só tem 2. Ou 3, eu me lembro que não quem sei, fez Miguelito, laudo... Wanda e talvez a Elza, não lembro em qual era a legislatura. Não, ela não estava. Era o Miguelito e a Wanda, então, na época. E aí eles foi uma atuais. CPI que eles queriam saber de onde vinha esse crescimento tão grande, né? Por que eu tinha muitos postos. Chamava atenção, uma jovem tão promissora. Foi muita confusão. Foi uma bomba, e né? aí foi uma bomba. Aí eu vim, respondi a CPI
E o saudoso Ademir Martins, então vereador, né? Então vereador, participou da elaboração da lei orgânica municipal. Ele fez um dossiê maravilhoso e ele disse assim, eu tive o prazer de assinar, porque ele ficou muito feliz, né, em ver a origem, de ver cada coisa, de onde saiu, como saiu. Ele foi o relator da CPI? Ele foi o relator. E no final não encontrou nada de irregular. Ele ficou muito bem, muito feliz com o resultado. E a gente sempre se deu muito bem, né? Um menino fantástico. E foi uma experiência muito interessante, que eu lembro assim com boas risadas disso, né? Interessante, né? Essa CPI, o objeto então era a origem dos combustíveis. Porque eles achavam que não podia uma pessoa crescer tanto em tão pouco tempo. Mas novamente trazendo lições para o nosso dia, né? Para nossa realidade. Hoje chamam de network, né? Hoje as pessoas chamam network, ter relacionamentos que possam. Quando meu pai trabalhava, quando o Pará foi abrir a Transamazônica, chamaram meu pai para colocar o combustível lá, porque Marabá não tinha distribuição de combustível. Eu tinha 8 anos de idade. Então meu pai me levou então, ali já é um negócio de família. Para eu ver como era, fotografou tudinho. E quando ele ia a essas companhias, ele às vezes me levava. Eu tinha poucos anos de idade. Então, quando você cresce observando alguém, você cresce com a naturalidade dentro daquele assunto. Eu observava meu pai conversar. E aquelas pessoas, algumas delas, estavam ainda na gestão das companhias. Então, quando eu chegava numa companhia com o prato na mão, né, o pires na mão que chama, né? Eu não era uma desconhecida. Olha, a filha de fulano, ela está trabalhando agora, ela está à frente dos negócios, ela criou um negócio para ela, tal. Então eu tive esse favorecimento. Ou seja, você já chegava e não era desconhecida. Eu não tinha o dinheiro, mas eu tinha o crédito. Credibilidade. Não é? Eu tinha a força do jovem, né? Então, Deus me favoreceu muito nesse tempo com isso. Numa época que eu acredito era mais difícil de empreender, principalmente nessa região que passava ali pelo período pós-Serra Pelada já, né? E Marabá não era uma cidade ainda muito desenvolvida, né? Os padrões da época. Você sabe que era. Você sabe que era. Marabá sempre foi muito pujante. Sempre, né? Nós vendíamos muito combustível. Muito. O comércio aqui vendia muito. A concorrência era grande? Marabá sempre foi uma cidade muito vibrante no comércio. Ela nasceu para ser um centro comercial avivado. E isso aí é que eu te digo, poderíamos estar mais além, sim, com certeza. Então é hora de rever essa rota aí, porque não estamos e vamos, atores do momento, né, os jovens, essas mentes brilhantes que estão aí, cada um no seu negócio, venha para o comum para fazer isso aqui alavancar, porque Marabá sempre foi, Vinícius, naquele tempo que eu comecei a empreender, já era muito vibrante, muito vibrante. E já existia concorrência para competir esse segmento de combustíveis? Hoje são vários postos espalhados pela cidade, cresceu muito, né? Na época Marabá já tinha Nova Marabá, já existia Nova Marabá nessa configuração de 1990, cidade nova também. Sim. As áreas centrais, pelo menos, já eram... Sim, tinham muitos postos, tinham poucos TRR, que era distribuição, era apenas 3 que tinham. Mas assim, o mercado era disputado, porém, ainda havia muita proteção a esse mercado. E quando a gente fala de ter saído do digital para o analógico, eu também vivenciei a época que os postos de combustíveis eram controlados pelo governo federal. Então, havia uma segurança de margem de 25% para esse revendedor. Então, você não via posto de gasolina quebrando, porque ele era um comércio guardado pela nação. Ele não era distribuição livre. Então, depois de muito tempo... Então, assim, se você tinha preço tabelado para venda, preço para compra, e não podia fugir daquilo. Era lei federal, você tinha que obedecer aquilo ali. Senão você perdia a concessão. A concessão para posto de gasolina era liberada em Brasília. Era uma concessão. Então era coisa muito difícil de conseguir. Então você já passou desse período, você não precisou adquirir essa concessão em Brasília. Não, quando eu já iniciei os meus, aí já tinha havido a liberação do mercado, mas eu presenciei, eu estava no mercado, né? Eu assisti a toda essa transição.
Ou seja, você passou por vários processos aí que te resultaram também, em parte, ao conhecimento e ao sucesso dos negócios que você teve. Sim. E sempre eu digo assim, para você empreender e ter sucesso, eu tive muitas situações que me ajudaram e tenho certeza que Deus proveu todas elas. E uma delas foi ter alguém mais velho que te mentoreia. É fundamental. Porque o mais velho, ele sabe de coisas que você, jovem, não sabe. Você pode ter a força e a inteligência, mas você tem 2 vilões que te atacam ao empreendedor jovem. Número 1, a emoção. Porque o jovem, ele não tem muita noção da força da sua emoção. Tanto a emoção boa como a ruim. Então, ele precisa trabalhar isso, né? Isso pode detonar com uma carreira. Então, como a velha máxima da administração nos garante que nossos talentos nos promovem, mas a nossa personalidade nos demite, né? Então, e número 2? Número 2 é o mentor. Tem que ter um mentor. Você tem que ter um mentor. O que é um mentor? Eu admiro alguém que é bem sucedido na minha cidade, eu acho ele uma pessoa legal, ele é uma mulher bacana, ele é um cara bacana, eu vou me chegar a ele. E eu tive alguém da minha área, muito mais velho do que eu, que ele achava fantástico, eu tão novinha trabalhando ali, então ele me dava muitas dicas. Dizia, Marinês, vem cá, e se assim, 7 da manhã a gente já estava na ativa, 5 da manhã eu já estava na base. 5 da manhã eu já estava atrás de caminhão, eu já estava, porque eu não tinha nada, né? Nem caminhão, nem nada, né? Então, 5 da manhã eu já estava atrás de caminhão, já estava colocando esses caminhões para a base, eu já estava garantindo o meu produto daquele dia. E aí, 7 da manhã eu já estava no pátio dessa pessoa e ele me mentoreava direto. Ele dizia, olha, aqui tem algo que você ainda não viu, que você não sabe. Faz isso aqui que você vai, entendeu? Eu vou te ajudar com um preço melhor. Então, ele sempre me ajudava nessas dicas. É muito importante nós termos mentores. Para o empreendedor jovem, é muito importante ele ter mentor e guardar a emoção, desenvolver o seu intelecto, guardar a sua emoção, porque ela é a grande vilã. A emoção te leva à vaidade. Ela é a grande vilã. E o mentoreio, ele é um muro que te cerca. Ele é um muro que te protege. E o terceiro lugar, que eu diria assim, para finalizar, essas 3 dicas para o empreendedor jovem, é entender que a contabilidade, ela manda no negócio. Venda e contabilidade. Você pode vender muito, porque se você não vender, você não vai a lugar nenhum. Você tem que ser um campeão de vendas. Eu era muito boa nisso. Eu vendia muito. Eu vendia muito. E depois da venda... Tinha que saber administrar ali o fruto, contador. Né? Se esse contador não te der pernas e elástico, você está frito. Marinês, você fala aí, vendia muito. Então, se vendia muito, era sinal de que, na época, a frota rodoviária de Marabá já era grande, né? Hoje já está bastante sufocada a cidade de veículos, né? E na época, pelo que você relata, já tinha um número significativo. Sim, muito. Marabá sempre foi uma cidade de números altos. Né? Uma cidade que sempre vendeu muito. E os veículos à época eram mais caminhonetes, eram mais... Nós atendíamos a todos os públicos, porque nós pegávamos o público rodoviário, dos caminhões. Caminhões. Né? Então eram frotas muito grandes. Os postos sempre foram... Você sempre teve posto aqui na entrada da Velha? Sim, eu comprei esse posto em 96. Eu entrei para esse posto em 94 como arrendatária. Depois eu comprei em 96. E eu tinha um posto muito grande, que vendia muito, era um campeão de vendas da geografia, na cabeceira da ponte do Rio Tocantins. Esse posto hoje está em reforma, depois de alguns anos parado, e daqui para julho ele inaugura. É mesmo? Então você está antecipando aqui algo que a gente não sabia, né? Estou muito feliz Aquele posto era o Treiciane, se eu não me engano? Não, ele era o posto Tocantins. Ficou muito tempo ali inativado, né? Campeão de vendas. Bem na cabeceira mesmo, aqui na parte da Nova Marabá, correto? Ele vende muito. É mesmo? Campeão de vendas. É porque a época já existia a ponte ali, então o tráfego rodoviário da BR-222, né? Mas na época era PA 150. Muito legais, né? A gente vai ficando assim um baúzinho cheio de coisas, né?
Sabe o que tinha lá no posto que era legal? Você nem imagina isso. Eu tinha um gerente que ele pegava e era responsável por pegar todos os caminhões e ir para o trem, colocar esses caminhões no trem, porque daqui para a Belém Brasília, via Dom Eliseu, sim, não era asfaltado, né? Então esses caminhões, eles não tinham como rodar no inverno. Então eles iam sobre uma plataforma no trem. Ah, é? E quem pagava esse trem para o caminhoneiro era o posto. Então eu tinha um gerente que cuidava disso. Ah, então usava a estrada de ferro Carajás para os caminhões chegarem. Iam todos em cima do trem. Nossa, e como é que colocava? O trem, tinha que amarrar? Você há de convir que cada caminhoneiro não ia lá fazer seu cadastro, não. Sim. Quem fazia isso era o meu posto, né? Meu gerente. Olha. Ia lá, fazia o cadastro desse caminhoneiro. E a Vale, o que falava? Era a gestora, né? Então era fantástico. Tem umas histórias assim que é tão bacana da gente ver que passou e que você fez parte daquilo, né? Sim, sim. Então, cada momento da vida, a realidade apresenta um desafio. E você tem que participar disso, você tem que ser um agente que traz soluções para a sua época e não uma pessoa que traz problema. Com certeza. Então, a gente, na época, era essa solução. Ah, ok, a estrada está ruim, então vamos pagar o trem para levar eles. E aí tinha uma plataforma no trem, a gente botava esses caminhões no trem. E onde é que colocava quando eles? Desciam na Belém Brasília, eles já estavam abastecidos. A gente tem até uma foto ali da cabeceira da ponte. Ali é um pouco alto, né? Tem uma elevação. Como que chegavam esses caminhões lá para serem colocados nessa plataforma? Ah, lá no trem? É. Não, essa parte eu não sei, porque eu não ia lá, né? Ah, você não chegava? Não, meu gerente ia fazer o embarque deles. Ah, então você não acompanhou o embarque? O embarque eu não ia. Eu ia, sabe qual era a minha briga ali para aqueles lados da base? Era na base de combustível. Ah, sim. Porque primeiro o nosso produto não tinha base em Marabá. O nosso produto dessa região vinha todo de Belém. Vinha de Belém, vinha de Açailândia, né? De Açailândia não, de São Luís. E depois nós tivemos a inauguração da base de combustível em Marabá. Então, a partir daí, a briga era diária. Então, todos os dias, 5 da manhã já era meu caminho. Colocar caminhão dentro de base e ir para lá, brigar para garantir o suprimento do combustível. Além desses dois que a gente citou aqui, quais eram os outros pontos de venda e de distribuição? Eu tinha muitos postos na cidade. Eu tinha muitos postos, tanto próprios como arrendados, né? E tinha também, contando Tailândia, Goianésia, Belém. Era essa extensão aqui da PA 150. Tinha Redenção, Paraupebas, Carajás, todos esses lugares. Hoje já não são mais seus? Você vendeu, arrendou? Qual foi? A minha vida mudou muito, né? Nós tivemos algumas... eu tive um divórcio, né? Nós tivemos aí um divórcio e tivemos... alguns bens ficou para cada um, né? E entre esses bens, alguns postos. E depois eu também tive um problema de saúde, que foi o que me tirou do mercado por muitos anos. E aí, durante esse tempo, eu não tinha como trabalhar. Então, eu estive realmente ausente do mercado e isso foi fazendo eu desarticular muitas vendas, muitos pontos de vendas. Foi a minha incapacidade física de trabalhar. E aí, você, como dona do negócio, não estava à frente? Era uma coisa que na época a gente não tinha como fazer essa gestão, né, com ausente. Então, isso me deixou muito tempo sem estar à frente dos negócios. E agora, recentemente, tem uns 2 anos, quando eu fui para a presidência da igreja, eu também arrendei, para não estar nas duas frentes, né? E agora que eu estou com esse tempo mais disponível, né? Eu sou pastora evangelista agora e não pastora presidente, então eu posso repensar essas questões e colocar alguns postos para funcionar novamente. E é o que a gente já está fazendo. Nós estamos aí com reformas e vamos adiante aí. Mas esse cargo que você menciona, pastor-presidente, ele é tão ocupado assim? Quais são as ocupações assim, de um pastor-presidente marinense? Sabe? Um pastor... Quem vê de fora não imagina. Não imagina, mas você não tem... eu acho assim impossível um pastor-presidente ter condições de empreender.
porque ele precisa ter um foco 100% na sua organização, na sua igreja. Porque são vidas e elas demandam 24 horas de atenção, porque você tem que estar o tempo todo disponível, sabe? Então, você está 100% disponível, coração, não é só o espírito, mas é a alma e o corpo para servir com muita inteireza, com muita atenção àquele ofício. É algo assim sagrado, muito realmente que te demanda muita energia. Então, fazer os dois, eu acho muito difícil. Você pode conseguir, mas em algum momento você vai deixar algum dos lados em débito. Marinês, quais são as suas operações hoje que você mantém aqui em Marabá? Esse da cabeceira da ponte que vai abrir é seu também? É esse que é o gigante, né? Uhum. Ele é o gigante que está campeão. Adormecido aí. Nós vamos acordar ele já já. Nós vamos inaugurar ele em breve. Breve, questão de poucos meses. A gente vai estar inaugurando ele. E vem aí para ser competitivo também? Preços abaixo? Sim. Não, assim, eu acho que essa política do preço baixo, ela não é legal, porque é isso que trouxe muitos danos ao comércio de combustível. O Brasil não estava pronto para ter a liberação, quando teve a liberação do comércio do segmento de combustível, porque depois que passou a ser livre comércio, as margens caíram tanto que você vê postos fechando, né? Postos tendo problema de falências, porque não pode um produto ter qualidade, e para você queimar preço, né, como a gente vê aqui na cidade, pessoas vindo de fora, não são os comerciantes daqui, são aventureiros que vêm de fora e colocam preços de produtos inferiores e queimam o produto. Nós estamos tendo essa realidade, né? Hoje, no momento, nós do segmento enfrentamos esse problema. Então, o comércio de combustível ele precisa ter uma margem que assegure uma saúde para aquela empresa e que essa empresa possa prestar um bom serviço para aquela geografia. É fundamental. A saúde do combustível ela influencia em muita coisa para o bem-estar do homem. Muita coisa. Então, não é uma coisa assim simples, sabe? Você não pode vender um produto de má qualidade. Você tem que garantir um bom produto e um preço justo para que aquele posto tenha saúde. E isso, em Marabá, hoje, nós temos esse problema de pessoas que vêm de fora e colocam um postinho ao lado de cada grande posto e queima produto. Observa. Entendeu? Então, se a gente pudesse fazer uma análise, analisa um carro que se abastece naquele posto e analisa um carro que abastece num posto. Você acha que tem uma diferença de desempenho aí em razão da qualidade? Você acha que colocam água no combustível? Não é a água. Hoje nós temos outra questão mais séria, que é realmente a origem desse combustível. Então, hoje não é mais nem água, porque já passamos dessa época da água, né, que pessoas adulteravam o produto com água. Mas hoje é um problema maior. Nós temos uma questão aí que é a origem desse produto. Problema. Então, é essa questão. O cliente, seria muito bom ele ter cuidado onde ele abastece. O preço baixo, ele vai te dar problema no teu bolso. Você acha que o preço baixo é um indicativo de que há algum problema no combustível, Marinês? Porque se é um grande posto, um posto velho, antigo na cidade, que ele está com preço, ele baixa o preço para poder já diminuir o problema, o impacto que o predador chegou e está fazendo, você vê que o outro baixa um pouco. Aí depois a decisão que eu tomei é o seguinte, gente, vamos vender no preço normal, no preço correto, deixa o predador sozinho, porque uma hora ele vai se enrolar. E a gente não pode praticar esse comércio que destrói a empresa, destrói os funcionários
Porque nós não podemos deixar a qualidade do produto, nós temos que vender o produto de qualidade, né? Isso aí é o revendedor, ele precisa ter essa prioridade, né, da qualidade do seu produto que ele oferece. Como funciona a fiscalização dos postos, Marinês? É muito séria, muito séria. O Inmetro que faz essa vigilância? Não só o Inmetro, mas a ANP, a Cefa também. Então, existe um conjunto de organismos de organizações que cuidam disso, né? Que é essa questão da segurança do produto que os postos de gasolina oferecem. Excelente. Estamos aqui, então, no nosso episódio 40, com ela, Marinês Coimbra, empresária, pastora. Hoje conhecendo aqui um pouco essa história que traz vários insights sobre a história de Marabá e a gente conversa sobre vários pontos. Contando com o nosso patrocínio master de Sicredi, é crédito que você quer, facilitado, procure a nossa agência regional do Sicredi e tenha acesso às melhores condições, é patrocinador oficial do Assim Podcast. Marinês, eu falei que 1 hora realmente era pouco tempo e nós passamos até de 1 hora. Quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, por ter compartilhado um pouco com a gente da tua trajetória pessoal e profissional. Muito obrigado, Marinês. Eu que agradeço, Vinícius. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhando e trocando experiências, né? Ouvindo vocês também aqui, do que vocês têm feito com esse trabalho. A arte da conversação, ela nos faz crescer muito, né? E parabenizo vocês por esse trabalho incrível do podcast. Obrigado. Tem nos enriquecido, né? E eu agradeço aí pela oportunidade de estar com vocês. E o nosso muito obrigado, um agradecimento especial aqui a você que nos acompanhou até aqui. É sinal de que a conversa foi boa, né? Se temos a audiência até agora acompanhando. Nosso muito obrigado. Semana que vem tem mais Assim Podcast aqui no canal da Assim no YouTube. Para você não perder, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado à nossa equipe também aqui trabalhando na execução desse projeto. Agradecer à diretoria da Associação Comercial mais uma vez, em nome do presidente João Tatagiba, do nosso corpo administrativo e funcional. E semana que vem tem episódio 41. Vamos aqui ter uma conversa muito bacana aqui com mais um empresário de sucesso de Marabá. E nós já contamos com a sua participação. Então, até a próxima semana aí. Tchau!